Olá, minha gente, tudo bem? Mais uma terça-feira. Vamos falar sobre saúde. E como falei na semana passada, né? Na semana passada eu falei sobre suicídio. Eu ia colocar 2 vídeos, né? Semana passada eu falei sobre o suicídio e suas principais causas. E eu também ia falar sobre como a igreja enxerga o suicida, como a igreja lidar com essa parte do suicídio, com essa questão tão delicada do suicídio, né? E acabou que o vídeo que eu fiz falando sobre isso ficou todo cortado, toda hora meu telefone falava que estava sem espaço, eu não conseguia gravar o vídeo, enfim, uma batalha. Então hoje, né, graças a Deus esse vídeo saiu. Então eu vim aqui falar com vocês sobre a questão da igreja, como a igreja católica apostólica romana lidar com casos de suicídio, como ela enxerga essa pessoa digamos que nesse aspecto tão delicado, complicado, delicado, tanto para a família como para os amigos, quem está em volta, como a própria pessoa que findou, né, a vida, que deu fim à própria vida, né? E eu já vou começar com o catecismo da Igreja Católica, porque a gente aqui não tem achismo, né? A gente aqui tem certezas, né? Então eu vou ler para vocês o que está escrito sobre suicídio aqui no Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 2280 até o 2283, ele fala sobre suicídio. Eu vou ler para vocês. O tema já vem: o suicídio. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe a deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo, porque rompe injustamente os vínculos da solidariedade com as sociedades familiar, natural e humana, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Somos imagem e semelhança de Deus, né? Deus nos criou imagem e semelhança, e acabar com esse amor e amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo, como a seu próximo. Aí você já vai contra o mandamento. Parágrafo 2282, ele diz: se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Distúrbios psíquicos graves, angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Vou explicar isso melhor mais na frente. E o último parágrafo que fala sobre o suicídio, que é o 2283, que fala: não se deve desprezar a salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhe ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentam contra a própria vida. Então, assim, aqui no início mesmo ele já fala, né? Somos administradores e não proprietários da nossa vida. Foi Deus que deu e Deus que tira. Não somos nós quem decidimos, né? O mundo hoje fala: eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Não. Deus é o soberano sobre a sua vida e só Ele tem poder sobre ela, né?
A gente deve perguntar para Deus toda e qualquer situação: Senhor, será que isso aqui é da tua vontade? Por que às vezes a gente fica tão conturbado, tão perturbado? Porque a gente não está fazendo a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade, que a nossa vontade seja soberana. E aí dá tudo errado. Não adianta você sonhar sozinho. Você tem que sonhar os sonhos de Deus para você. Você tem que florescer aonde Deus te plantou, onde Ele quer que você esteja. Se isso já não está acontecendo, meu irmão, isso já pode trazer vários transtornos, né? Vários transtornos. E aqui ele fala que ofende igualmente o amor ao próximo, né? Você, né? A pessoa, quando ela tira a própria vida, ela tira o direito do outro de estar com você, de te amar, porque ele te ama, né? Lá no mandamento, né? A gente fala amar ao próximo como a ti mesmo. Você tira esse direito do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, dos teus amigos, dos teus familiares, tirando a sua vida. Fora que você tira o amor soberano, acima de todos, aquele que te ama antes de você estar no ventre da tua mãe e que te deu a vida, e você o ignora completamente com esse ato. Lógico que aqui tem as ressalvas, né, gente? Aqui tá escrito aqui, ó, no parágrafo 2282. Se for cometido com a intenção de servir como exemplo, principalmente para jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Esses suicídios que a gente via muito antigamente, né? Seitas que as pessoas se suicidavam conjuntamente, né? Para servir de exemplo para o mundo, para alguma coisa. Eles estavam querendo salvar não sei quem. Porque que Deus tenha misericórdia de cada um deles. Não estou aqui para julgar para onde eles foram, para o inferno, para o céu, para o purgatório. Não estou aqui, só Deus conhece o coração de cada um, né? Mas vira um escândalo, né? Essas coisas loucas que a gente agora tem que estar prestando atenção nos nossos adolescentes e jovens e crianças dentro de casa que lançam desafios que podem levar à morte. Ah, se você ficar pendurado não sei quanto tempo. Gente, olha só, questão de segundos você morre enforcado. Sabe? Esses desafios loucos que pessoas satânicas propõem para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Precisamos estar atentos e orientá-los com a palavra, orientá-los com o que a igreja diz a respeito da vida, a respeito da fé e do amor a Deus, acima de tudo, certo? E no último e aqui nesse mesmo parágrafo ele fala, né, que distúrbios psíquicos graves, angústia, medo grave da provocação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. A igreja foi muito sábia em colocar isso, né? Porque conforme o vídeo anterior que eu botei na semana passada sobre as principais causas, né, do suicídio, a gente falou que a depressão é a principal causa, né? A pessoa não sabe lidar com aquela angústia, aquele tormento, ela quer acabar com aquela dor interior e ela não sabe como. E ela acaba muitas vezes, quando chega ao extremo, dando fim à própria vida, né? Se você não viu o vídeo anterior, volta lá na terça-feira passada, que tem 8 causas, né, de transtornos que levam ao suicídio. Então eu posso julgar essa pessoa? Jamais. Eu não posso nem julgar aquela que eu não conhecia a vida e deu cabo à vida dela, entendeu? Não cabe a mim julgar. Só o Senhor conhece e sonda o coração de cada um de nós, né? Aqui no último parágrafo ele fala, né? Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhe ocasião de arrependimento salutar. E a igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a vida. Isso era uma coisa que não acontecia antes, tá, gente? Eu vou explicar essas duas partes aqui. Essa parte de só Deus conhecer o coração da pessoa,
de sondar, você não sabe o que acontece com a pessoa naqueles últimos segundos de vida dela, né? Pode ser que naquele último segundo ela se arrependa, mas ela não tem mais como sair daquela situação. E Deus, por sua infinita misericórdia, Ele vai pegar aquela pessoa quando ela tá quase chegando lá no inferno, ó, segura assim, ó. Se tiver cabelo, pela pontinha do cabelo, pelas orelhas, Ele segura e coloca no purgatório. Porque a pessoa naquele último milésimo de segundo, ela se arrependeu, né? Independente da forma com que ela resolva tirar a própria vida. Imagina, eu fico imaginando, gente, a minha mente é tipo o Fantástico Mundo de Bob, né? Eu fico imaginando as situações, né? A pessoa lá que quis morrer lá enforcada. E aí ela quer sair dali, ela se arrependeu, mas aí ela já não tem como, ela já empurrou o banco, já empurrou a escada e tal, e nem segurando vai. Né? A pessoa que se joga, né? Eu trabalhava uma vez na agência do Leme, na frente da praia, e a gente só escutou um barulho, foi um senhor que se jogou. Aquela distância do 8º andar até a calçada, só Deus sabe o que aquele homem pensou. Só Deus sabe daquele momento que ele teve com Deus ali, se ele se arrependeu ou não, quem sou eu para julgar? Não é verdade? Infelizmente, a igreja antigamente, e eu digo antigamente, não é um passado tão distante assim não, tá? Hoje eu tenho 40 anos e eu lembro que na minha adolescência houve um tio, né, do EAC, que ele tinha uma loja de, eu acho que era material de construção, se eu não me engano. Não vou falar nome de familiares, não vou falar nome de ninguém, mas quem viveu aquela época comigo sabe o que eu tô falando. E ele foi encontrado pendurado, né, enforcado dentro da loja. Ele tirou a própria vida. E foi muito angustiante para muita gente, porque a gente queria botar o nome dele na missa e não podia. A gente queria orar por ele numa missa de 7º dia, não podia. Antigamente a igreja era... O suicídio era visto tão radicalmente pela igreja, né, que a igreja já pensava no suicida de uma forma condenatória. Para que eu vou orar e colocar a intenção na missa de uma pessoa que eu já tenho certeza de que está no inferno e eu não vou salvar aquela alma? Então, os padres não podiam, né, fazer missa de corpo presente, não podia colocar intenção. O padre ou o diácono, né, no caso também, eles não podiam fazer as exéquias, encomendar o corpo, dar a bênção no túmulo, né, fazer aquela oração que a gente faz, que a gente fala, né, que encomenda o corpo. Não podia ser feito nada daquilo, porque entendia-se que aquela pessoa já estava condenada ao inferno. Hoje, graças a Deus, a igreja está aqui no catecismo. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida, e louvado seja Deus por isso, porque a gente entende que a misericórdia de Deus é infinita, infinita, e só Ele conhece o coração daquela pessoa. Então cabe a nós sim orarmos, colocarmos o nome na Santa Missa, né? Porque se aquela pessoa estiver no purgatório, vamos orar para ela poder ir para o céu, né? Então, graças a Deus, isso mudou, né? E me fez até lembrar de um outro episódio. Essa pessoa não chegou a tirar a vida, louvado seja Deus, se arrependeu lá naquele momento que estava lá no pensamento ali, se vou, se não vou. Essa pessoa descobriu que estava com câncer de mama metastático. Eu não conheço ela, tá, gente? Eu conheço a história de uma pessoa que fazia o tratamento no mesmo lugar que ela. Ela é lá do Espírito Santo. E eu não conheço o Espírito Santo, mas dizem que são tipo ilhas ligadas por pontes. E tem uma ponte lá, se eu não me engano, a ponte número 3, a ponte são por números, né? Que é uma ponte mais alta da cidade, onde que muita gente comete suicídio, né? Foi o que eu falei no vídeo da semana passada. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, para você ter noção do número de pessoas que tiram a própria vida, que atentam contra a própria vida.
E essa pessoa, essa mulher, que eu não conheço, não sei a idade dela, mas quando ela descobriu o câncer metastático, ela falou: tem mais o que fazer por mim, eu vou lá e vou me jogar lá de cima, porque não tem mais porquê, o que vão fazer comigo, eu vou morrer mesmo, né? E ela foi até essa ponte, mas Deus falou algo com ela lá naquele momento em que ela desistiu. E no ano passado, né, foi que eu conheci a história dela. E no ano passado ela falou para essa pessoa que faz o tratamento com ela, que da onde ela faz o tratamento, ela consegue ver, né, pela janela, essa ponte que ela ia se matar. E ela hoje já fazem, ano passado, né, faziam 20 anos em que ela tinha descoberto o câncer de mama metastático. E ela falou que hoje ela em tratamento, ela olha pelaquela janela e ela olha aquela ponte, ela fala: nossa, se eu me jogasse naquele dia, eu teria perdido 20 anos da minha vida, né? Então, assim, a gente precisa orar muito por essas pessoas, jamais julgar, mas acolher familiares, né? Tentar entender. Eu sei que é muito difícil, mas tentar entender o que está levando a pessoa àqueles pensamentos antes do que isso aconteça. Porque isso causa sofrimento não só para ela, mas para muitos que estão em volta, né? A gente pode julgar Judas, que traiu Jesus, entregou Jesus, e depois que ele viu que Jesus foi morto lá na cruz, porque ele falou: ele está lá, vai lá buscar ele, para aquelas moedinhas. Judas fez o quê? Ele se enforcou. Ele se arrependeu de ter entregue o Filho de Deus aos soldados romanos que levaram ele à morte. E ele não soube lidar com aquela dor, com aquele arrependimento. E ele findou, né? Ele tirou a própria vida. Mas a gente pode falar com certeza que Judas está no inferno? Não. Você não conhece a misericórdia de Deus? Vai que ele ali teve um momento com Deus: Senhor, desculpa, nem queria isso aqui, mas estou arrependido por ter entregue você à morte, né? A gente não sabe, não sabe. Então eu te convido a orar, né? Não só por pessoas que você conhece, a ajudar as pessoas a orar para que a pessoa não chegue a esse ponto, né? E a orar principalmente pelas almas do purgatório. Existem almas esquecidas que numa missa você consegue salvar essa alma e levá-la para o céu com a sua oração. Então eu te convido a toda Santa Missa você orar pelas almas do purgatório, não só pela sua família. A gente tende a orar pelos nossos, né? Porque a gente não sabe onde eles estão, a gente espera que esteja no céu, mas a gente ora que se estiverem no purgatório ainda para Deus levar. A gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso. O tempo lá corre muito diferente do daqui da terra em que vivemos neste momento e que estamos de passagem. Então eu te convido a orar, né? E falar: Senhor, eu te entrego essas almas esquecidas do purgatório, essas almas que ninguém ora por elas e que estão aí sofrendo e esquecidas. Porque com essa simples oração você leva uma alma ao céu. Tá certo? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Essa foi a pergunta que chegou até mim, né? De como a igreja lidar com essas pessoas, né? Que tiram a própria vida, né? Porque não era assim. Louvado seja Deus por essa mudança. E ore. Semana que vem a gente está aqui de volta, na próxima terça-feira, falando sobre outras perguntas que me mandaram. Eu vou só separar se eu vou falar sobre borderline ou se eu vou falar sobre a depressão em pacientes oncológicos. Eu vou botar uma enquetezinha lá no Instagram, se você puder me ajudar a decidir, tá bom? Tenha uma santa terça-feira e nos vemos aqui todos os dias. Se inscreva no canal. A gente está aqui todo dia meditando a palavra, né, em oração. E a gente vai dividindo o que vocês quiserem saber sobre saúde, independente de ser saúde mental ou não. Terça-feira é o dia da saúde aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder.
Me ajude a divulgar, porque essa é a minha missão aqui nessa terra, é ajudar pessoas, né, através da palavra de Deus, né, através do pouco que eu conheço sobre saúde e principalmente levando a palavra de Deus, né? Sou instrumento dele e ele faz de mim o que ele quiser e nesse momento é isso que ele me pede. Obrigada por vocês estarem aqui esse tempo assistindo esse vídeo. Compartilhe e até terça que vem. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá.